Boa noite, meu pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta noite de terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Você é muito bem-vindo nesse nosso momento de estudo na palavra do nosso Deus, meu querido amigo, minha querida amiga. Este é o estudo bíblico da Congregação Trindade aqui de Cascavel. Tá ok? Só conferindo aqui, estamos com o som já dando retorno, eu conferi aqui no celular também, aí eu já não preciso perguntar para vocês, né? Pelo fato de se estamos com o som bom ou não, né? Então nós estamos aqui juntos, né, pessoal, para mais um estudo bíblico nesta noite. Sob a graça do nosso Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos conduzido e Deus tem guiado a todos nós. E na noite de hoje, como é de nossa praxe, nós queremos sempre, nas terças-feiras, então, estudar a palavra de Deus a partir do nosso livreto do Igreja em Grupos, o antigo PEN, né? Como vocês estão vendo aqui. E nós, então, na semana passada, finalizamos a primeira parte do livro, que eram os 13 estudos sobre João 14,6, né? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir de hoje, então, nós temos, são 7, 8 estudos sobre o livro de, 7 estudos, né? Sobre o livro de Filipenses, que é um livro muito interessante, muito bacana, é chamado de o livro da alegria, né? E nós queremos então acompanhar este livro do PEN na noite de hoje com o estudo sobre a introdução ao livro de Filipenses. E nós queremos então passá-lo daqui a pouco com todos vocês, tá ok? Como é de nosso costume, então nós vamos também dar uma olhadinha nos comentários, o pessoal que já está online junto conosco aqui, nos dando a honra de participar também do nosso momento de estudo na palavra do nosso Deus. Então nós temos aí a família Soto, né? A Daia e o Ivandro, boa noite. O seu Ildemar Laube também, boa noite, amigo. Boa noite, seu Ildemar. A Edenice Cesário dizendo boa noite, a toda a família também. A Rosane Bruning de Andrade, boa noite. Clair Vrassi dizendo boa noite. Celina Hausler também dizendo boa noite. A Rose Bruning também dizendo boa noite. Família Trindade. O Alan Jacob também dizendo boa noite. Sônia Schmidt dizendo Deus abençoe todos nós. Amém, Sônia, é o nosso desejo sempre, né? A Denise Cesário aqui de novo. Provavelmente o Wesley também, né? Tá com o celular na mão aí, né? O Valdivino Polinar dizendo uma boa noite a todos. Eu e a Inês estamos assistindo. Marli Hartmann dizendo boa noite também a toda a família. Seu Valdemar Hausler também, né? A Teunice Solange Souto dizendo boa noite. A dona Elenir, minha mãe, dizendo boa noite aqui, também ela, meu pai, seu Anildo. A Cauane, Cristina Souto dizendo boa noite, pastor. A Camila está mandando um abraço. Olha só, Camille, boa noite para você, um grande abraço, tá bom, minha querida? A Sofia já pegou o celular da mãe, né, dizendo boa noite, pai, boa noite, filha, boa noite, minha esposa também, a Cleide. A dona Sinilda Coutinho dizendo boa noite, a Elis Herber dizendo boa noite. Opa, saltou aqui uns quantos. A tia Herminda lá no Paraguai dizendo boa noite. José Fierce dizendo boa noite, também a família. A Silvana Freitas também boa noite. Ingrid Guimarães de Campo Mourão, né? Dizendo boa noite, seja muito bem-vinda, Ingrid. O Walter Brizola dizendo boa noite, pastor. Boa noite, Walter. A Cris e o Tiago Granata dizendo boa noite, abençoado estudo a todos. A Luísa está mandando um abraço para você, pastor. As minhas crianças, gente, vocês perceberam, né? Elas não me deixam sozinho aqui. A gente pode não se ver. Faz mais de 3 meses que a gente não enxerga nenhum desses pequenos aí. Mas eles estão sempre aqui. Um abraço carinhoso também a você, Luísa, a todas as outras crianças que estão nos acompanhando, né? A dona Ilone Wenger, lá de Alegria, no Rio Grande do Sul, dizendo boa noite ao pastor, a família, né? Lutero Jacob, dizendo boa noite. O Daniel e a Daniele Pereira, também boa noite. Nilda Beckman, dizendo boa noite. Lorraine Eggers, quanta alegria poder ouvir e estudar a palavra de Deus. De fato, Lorraine, encher o coração com a palavra de Deus é algo fantástico, né? Elvira Seitenfuss, a tia Elvira, na verdade, ela é minha tia-avó, é tia da minha mãe, lá de Santa Catarina.
Boa noite, tia Vira. Tudo bem com a senhora? A Inês Zilke Beutler, né? Diz aqui, boa noite, Inês Zilke está assistindo. Boa noite, Inês, seja bem-vinda. Maria Schindler, lá de Foz do Iguaçu, também sempre está aqui dizendo boa noite. A Marli diz boa noite. Marli, Samanta e Ademar também, né? A Samanta, um abraço carinhoso, né? O Antônio Zilmar Antunes, né? Boa noite, pastor, e toda a família Trindade, um grande abraço a todos, da mesma forma. O Elmir dizendo, Elmir, Marlene Pietro, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? A dona Edith Mal dizendo boa noite, pastor Jair, boa noite, dona Edith, tudo tranquilo, né? E ela diz, é muito bom ouvir a palavra. Também a Adriane Albrecht, lá no Paraguai, dizendo boa noite, seja muito bem-vinda, Adriane. Então, esse pessoal, eu acredito que eu não deixei ninguém de fora, tá, dos comentários aqui, né? Entrou mais um, o Joel Garcia e a Irene dizendo boa noite, né? Pessoal, lembrando sempre que aqui nesse programa que eu utilizo para transmitir o nosso estudo, para mim só aparece quem está comentando, tá? Eu sei, eu de vez em quando eu consigo olhar aqui para o lado, para o celular, que está aqui do lado, né? Eu consigo olhar aqui, então o celular também me mostra quem está assistindo ali na hora, no ao vivo, mas ele não joga para o sistema, porque para jogar para o sistema precisa então fazer um comentário, tá, pessoal? Então não fiquem tristes se você está assistindo e eu não falo o teu nome. É que eu não consigo ficar olhando ali para o celular toda hora para poder ver vocês, tá bom? Né? Às vezes acaba passando, né? E a gente então assim pede desculpas para vocês também. Tá ok, pessoal? Né? Deixa eu só colocar aqui no meu sistema, como a gente já falou os boa noites, tudo isso, deixa eu só colocar aqui então no meu sistema, tirar o vídeo que vocês acabaram de ver, né? A música, né? E colocar então a nossa projeção, tá? A nossa projeção aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Isso aqui apareceu. Então, nosso assunto na noite de hoje é Introdução à Carta de Paulo aos Filipenses. É o nosso estudo bíblico na noite desta terça-feira, dia 23 de junho. Nós iniciamos em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rapidinho, entraram mais 2 comentários aqui, né? Então aqui a Suzane Paul dizendo boa noite, pastor, abraço do Volmar, da Suzane, da Ângela, minha amiga Ângela, do Enzo, também meu amigo Enzo, né? A Giovanni Gomes, boa noite, pastor, oração para Sophie, que deu um susto em nós, caiu, mas não deu nada. Ô Sophie, cuidado, tá, minha pequena? E eu imagino, né, Giovanni, Sérgio, a Karine, o Diego, né, os pais e os avós da pequena Sofia, então também desse susto que ela levou aí, que deu na família, tá? Deus abençoe. A Iracema Leite, dizendo que estão assistindo, ela e o seu Sidney também. A dona Zélia Hoffman, o seu Abílio, eu sei que também sempre estão nos assistindo aqui. Tá certo, gente? Então, esses são, por enquanto, os comentários que entraram. Depois a gente retoma novamente, tá ok? Pessoal, nós vamos então fazer nosso estudo da Palavra de Deus. No entanto, antes de estudar, nós vamos cantar neste coral que Deus nos permite sempre cantar de uma forma tão bonita, tão bacana. E hoje, então, nós cantamos Se Eu Posso Cantar Esta Canção e Até Sorrir. Tá ok? Vamos lá, deixa eu só puxar o mouse pertinho aqui, para eu poder... Isso, assim, para passar o slide depois para frente. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar, me basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã.
Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá esta vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Muito bem. Já cantamos com alegria, com felicidade, né? E Deus sempre tem nos abençoado, então, nesta nossa caminhada pela palavra do nosso Deus, né? Pela palavra do nosso Deus. Rapidamente aqui mais uns comentários para não acumular tanto para o final. A Elisandra Diesel, né, lá de Marechal Rondão, é minha prima, inclusive, né? A Elisandra, as meninas, também o esposo. A dona Eridan Moraes dizendo boa noite, pastor. Glaci Glink, lá de Alegria, no Rio Grande do Sul, também a Glaci, o seu esposo, o pastor Dilson, também o nosso boa noite carinhoso. Seu Paulo Schreiber, lá do Espírito Santo, né, está nos assistindo também, uma boa noite. Também a Jaqueline Petri, o Alexandre Hux estão nos assistindo. Também a Isabela, né, minha amiguinha Isabela, então também um abraço carinhoso, tá ok, pessoal? Então vamos lá, nosso estudo da palavra do nosso Deus, aqui Filipenses, o livro de Filipenses. Você é convidado, meu querido amigo, pegar sua Bíblia, abrir lá em Filipenses, né? Está logo depois de Efésios, antes de Colossenses. É um livro bíblico curtinho, né? Apenas 4 capítulos, e é sobre esse livro, então, que nós queremos falar na noite de hoje aqui em nosso estudo bíblico. Beleza? Pessoal, então, o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês, quando nós falamos do livro de Filipenses, você já pegou sua Bíblia, já abriu ela aí, né? Então, nós vamos depois dar uma folhadinha rápida tal, e nós queremos então fazer essa introdução na noite de hoje, tá ok? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, então, o estudo do livro de Filipenses, ele foi escrito pelo pastor Martinho Zonta, que é o nosso vice-presidente de educação cristã da nossa querida IELB. Então, ele é o responsável pelo Igreja em Grupos e ele escreveu esse estudo. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui é a autoria. Conforme nós temos, né, em Filipenses 1:1, muito bem colocado, de forma muito direta, diz assim: eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, tá? Então daqui nós já temos duas coisas, né? A autoria, Paulo e Timóteo, e também de onde vem o nome. O nome vem dos destinatários, né? É a carta de Paulo aos Filipenses, ou seja, a igreja que se reunia na cidade de Filipos, que é na atual Grécia, onde hoje em dia é a Grécia, Macedônia, ali naquela divisão, tá? Local e data. A epístola, nessa carta, a epístola foi escrita, vocês sabem, né, fazendo um parênteses, vocês sabem que a palavra epístola significa carta, né? Então nós pastores, às vezes a gente diz, né, a epístola de hoje está registrada no livro tal, ou então a carta apostólica de hoje é o livro tal. É a mesma coisa, tá? Então epístola e carta são sinônimos, tá ok? Então essa epístola ela foi escrita durante o período da prisão de Paulo em Roma, na cidade de Roma. Lembram? O apóstolo Paulo ele havia sido preso primeiro em Cesareia, ainda lá perto de Jerusalém, que era o centro, né, do império dos comandantes romanos na terra de Israel, e depois ele foi transferido então para Roma. Então, no período quando ele estava preso em Roma, o apóstolo Paulo escreveu diversas cartas, entre elas essa carta aos Filipenses, e isso aconteceu entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, tá ok? Outro aspecto aqui, eu trouxe aqui, pessoal, olha só, um mapa. Então, só para vocês olharem, opa, eu apertei o botão errado aqui, eu quero colocar o mapa na tela inteira, né? Então, nós temos aqui, pessoal, olha só, temos aqui a cidade de Jerusalém, vocês conseguem ver a setinha do mouse girando ali, tá?
daí eu não preciso pegar aquela caneta vermelha. Então aqui, ó, Jerusalém, aqui, né? Então nós temos aqui, ó, Galácia, Colossos, Éfeso. Nós temos aqui em cima, ó, Filipos. Então esse aqui é a atual Grécia, né? Então onde temos Tessalônica, Corinto, e temos aqui, mais desse lado aqui nós temos Roma, né? Então nós temos aqui, ó, a cidade de Filipos. Aqui nós temos a atual Turquia, aqui nós temos a atual Grécia, aqui para cima os outros países, Macedônia, Croácia, outros países aqui. Aqui nós temos a Itália, onde temos Roma, aqui o norte da África, né? Então, e aqui até a chamada Terra Santa, onde temos Jerusalém. Tá ok, pessoal? Né? Então eu trouxe esse mapinha rapidinho para a gente poder também contextualizar, e é uma forma de curiosidade. Então aqui nós temos uma breve história, rapidinho, uma breve história sobre a carta e da própria igreja de Filipos. Então essa igreja foi fundada por Paulo e Silas durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde Silas o acompanhou. Para quem não sabe e para quem já esqueceu, só uma lembrança rapidinho, o apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias, fundando igrejas e depois visitando e revisitando essas igrejas e fundando igrejas novas. Então, na cidade de Filipos, nós temos o apóstolo Paulo chegando a essa cidade durante a sua segunda viagem missionária, entre os anos 49 e 50 depois de Cristo, como nós lemos no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 9 a 40. Lá nós temos o descritivo, né, a descrição narrado de como o apóstolo Paulo então fundou a cidade de Corinto, cidade de Filipos, desculpa. Cidade de Filipos, é que eu mesmo olhei no papel aqui, eu olhei o mapa, vi ali Corinto e falei Corinto em vez de falar Filipos, né? Desculpa, gente. Então nós temos ali a fundação da igreja na cidade de Filipo. Nós temos aqui uma outra curiosidade, vejam aqui. Filipos é a primeira igreja cristã fundada na Europa. Então o apóstolo Paulo atravessou o Estreito de Bósforo e saiu da Turquia, onde nós temos então Éfeso, Colossos, né? Todas as 7 igrejas do Apocalipse, elas estão registradas ali, né, na atual Turquia, na Ásia Menor, e então ele atravessa para o outro lado para a Europa, e então em Filipos ele funda a primeira igreja cristã na Europa, como vocês bem veem ali, então colocado entre os anos 49 e 50. Durante o escrever dessa carta, o assunto principal dela, depois a gente vai verificar isso um pouco melhor, mas mesmo, diz ali, mesmo estando preso, Paulo enfatiza diversas vezes a alegria em sua carta. E isso chama muito a atenção, pessoal. O apóstolo Paulo, veja bem, talvez a gente diria assim, nossa, mas ele estava preso, aonde que ele arrumou essa alegria para falar tantas vezes desse assunto central desse texto que é a alegria? Então, olha só que bacana. O apóstolo Paulo, mesmo preso, né, ele fala sobre alegria. E tanto que ele diz num outro momento, né, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso apóstolo Paulo, sobre o qual nós gostamos tanto de falar. Vamos adiante, o ponto número 4, a carta e seu propósito. Essa carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo, é uma das cartas mais pessoais dele. Tanto que, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo, ao contrário das outras cartas que ele escreve, normalmente ele diz assim, eu, o apóstolo Paulo, ou eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É uma forma mais rebuscada de se apresentar. Aqui na carta aos Filipenses, ele diz apenas, como a gente viu, né? Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos. Então, é uma forma bem pessoal. E como está colocado no segundo ponto ali, é uma carta a um grupo de amigos a quem ele amava profundamente. E isso o apóstolo Paulo ele repete diversas vezes durante os 4 capítulos do livro de Filipenses. Desse carinho, desse cuidado, desse amor, dessa preocupação que ele tem pelos cristãos de Filipos. E também, né,
Aqui ele pede o seguinte, como ele tem muito carinho e muito cuidado, então o apóstolo Paulo ele pede aqui que cuidem dos interesses uns dos outros e não apenas do próprio interesse. Esse é um pedido e até um puxão de orelha que o apóstolo Paulo dá aos cristãos. Então, na amizade, ele se dá a liberdade de chegar nos cristãos e falar assim, olha gente, está na hora de parar de olhar para o próprio umbigo e olhar um pouquinho em volta. Olhar um pouco para as necessidades daqueles que estão à tua volta. Então ele fala sobre isso, né? Pede que cuidem dos interesses uns dos outros e não apenas do próprio interesse. A partir disso, o apóstolo Paulo ele também pede que eles cuidem com as falsas doutrinas que estavam aparecendo entre eles. Inclusive, no capítulo 3, ali está colocado, né, Filipenses 3, 1 a 11, a perícope onde ele pede com mais cuidado para que os cristãos de Filipos cuidem com as falsas doutrinas. E essas palavras, depois, nos próximos estudos, a gente vai esmiuçar isso também nas próximas semanas, vocês vão ver como essas palavras de Paulo se aplicam muito bem para nós hoje. O cuidado que nós, como cristãos, como igreja luterana, precisamos ter ainda hoje em dia com falsas doutrinas que entram para dentro da igreja cristã. Nos estudos doutrinários que nós temos feito nas quintas-feiras, a gente tem tocado rapidamente, assim, quer dizer, nem tão rapidamente, nós temos tocado nessa questão. Nós estamos falando sobre a salvação por graça e sobre a pessoa de Jesus. Então, a pessoa que confia nas próprias obras, ela está desdenhando, ela está desprezando Jesus. E isso é um movimento muito forte dentro do cristianismo hoje e é uma falsa doutrina. Mesma coisa a questão da reencarnação. Vidas passadas, vidas futuras. Volta e meia com muita tristeza. Olha, gente, muita tristeza mesmo. Eu vejo luteranos colocando no Facebook questão de zodíaco, de signos. Né? Os signos, o zodíaco, surgiu lá onde hoje é o atual Irã, antiga Pérsia, no zoroastrismo, que vem de Zoroastro. É lá que surgiu, não é que surgiu lá, mas se implementou a questão do zodíaco, dos signos e tudo isso. Depois nós vamos ter isso em outros lugares também do planeta, né? Mas lá isso teve uma intensidade muito grande. O dualismo, bem e mal, o Deus bom e o Deus mau, como muitas vezes se coloca hoje em dia. Então, tem um ditado popular que diz assim, não se cria nada de novo sob o sol. Para quem gosta de história, como eu gosto, para quem estuda história, um dia eu ainda vou terminar a faculdade de história, é um dos sonhos meus, mas não existe nada novo, tudo se repete. É só você olhar para a história, olhar para o passado, e você vai ver como a história se repete. De tempos em tempos, nós voltamos para o mesmo lugar. Né? E a nossa época não é de forma diferente, tá? Então, o cuidado com as falsas doutrinas. Depois nós vamos para o conteúdo. E esse conteúdo aqui, gente, eu achei muito legal. Esse ponto número 5 sobre o conteúdo, eu tirei aqui. Esse daqui está bem apagado pelo uso dessa Bíblia já. Isso aqui é a minha Bíblia de trabalho. É uma Bíblia de estudo. E nas Bíblias de estudo, nós temos em cada livro bíblico, nós temos uma parte introdutória, né? E aqui tem essa aqui, eu gostei muito da forma resumida, nós temos aqui, e eu coloquei na tela para vocês, de uma forma muito resumida. Isso não está no livrinho, eu trago à parte isso. O conteúdo do livro de Filipenses. Então, primeiramente, nós temos ali alegria e satisfação. Começa já no capítulo 1, mas lá no capítulo 4, que é o último capítulo, nós temos o apóstolo Paulo ainda e de novo falando sobre alegria. Então veja bem, lá em Filipenses 4:4 diz assim, tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Veja bem, a alegria que o apóstolo Paulo ele está falando aqui no livro de Filipenses não é uma alegria sem propósito, é uma alegria com propósito, é uma alegria com motivo, não é uma alegria apenas, porque o meu time ganhou.
do maior rival? Ah, porque o meu time foi lá, para quem me conhece sabe que eu sou São Paulino, sou sofredor, né? Mas o São Paulo foi lá e ganhou do Corinthians, do Alan, né, que está nos assistindo, né? Foi lá e enfiou 3-0 no Corinthians do Alan. Ou então um 5-0 no Flamengo do Daniel e uns 3-0 no Grêmio, de pelo menos metade do pessoal que está assistindo, né, ganhou do Grêmio aí de vocês. Não é uma alegria simples como essa. A alegria que o apóstolo Paulo está falando e que ele escreve nessa carta, ó, ele diz aqui, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, ou seja, a alegria que nós temos, ela tem motivo, ela tem profundidade. Por quê? Porque quando nós estamos unidos com o Senhor, ou seja, com Jesus, nós temos um motivo grande demais para sermos felizes. Felizes. Não é apenas uma bobagem como uma partida de futebol, se bem que tem muita gente que chega a brigar por causa de futebol, né? Futebol a gente brinca, não mais do que isso, né? É uma brincadeira saudável, né? Mas a alegria em Cristo, ela é profunda, ela é real, ela é presente, ela é palpável, porque ela fala de salvação, ela fala não apenas deste mundo, mas ele fala da eternidade. Alguns estudos atrás nós falamos sobre isso. Eu gosto muito, muito, muito de 1 Coríntios 15, 19 e 20, que fala se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida. Somos as mais infelizes das criaturas, mas a nossa esperança em Cristo é para a outra vida também. Então a nossa alegria, ela está unida com Cristo. E isso me lembra, pessoal, de falar essa questão do unidos com Cristo. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas colocando gratidão, né? Legal, eu acho muito bacana isso aí. Mas gratidão pelo quê e para quê? Porque dizer apenas, isso aqui, pessoal, veja bem, isso é a minha opinião particular, tá? Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas eu acredito que dizer apenas gratidão é algo assim tão impessoal, distante, frio. Ah, eu sinto gratidão. Mas como eu sou mais, eu gosto de ser específico. Gratidão a quê, pelo quê e a quem? Eu sou grato, eu tenho gratidão por quê? Ah, por tudo que eu tenho? Ok. Já não é mais tão impessoal do que apenas colocar lá gratidão. E gratidão a quem? A gratidão à minha esposa, que fez um almoço delicioso para a família? Gratidão a meus pais pela educação que me deram? Gratidão pela amizade de vocês, gratidão à família Trindade, Bom Pastor e Concórdia, que são minhas congregações que eu atendo aqui, pelo carinho e cuidado que tem comigo como pastor, com a minha família, a minha esposa, pela minha filha Sofia, pelo Matias, né? A minha esposa está grávida, pelo Matias que está vindo aí. Ultimamente as pessoas voltam e meia ligam. Ah, pastor, e como é que está a Cleide? Com essa pandemia a gente nem pode ver ela, não pode nem acompanhar a gravidez. Então assim, gratidão pelo quê? Não, pelo carinho que as pessoas, o cuidado que as pessoas têm. E gratidão a Deus porque foi Deus que colocou essas pessoas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando de gratidão, ele está falando de alegria. Alegria pelo quê? Alegria com quê? Alegria, tenho sempre alegria, unidos no Senhor. E isso leva ao segundo ponto que nós temos aqui, né? Agora que união com Cristo. E aí no capítulo 2, versículo 1, desculpem, vocês podem ler ali? Está arranhando aqui a garganta. Né? Tomar uma água. Muitos estão tomando chimarrão em casa, né? Depois vocês me alcançam um. União com Cristo, capítulo 2, versículo 1 diz: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala: tenham alegria unidos com Cristo. E por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, vocês participam do Espírito de Deus e são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Vocês viram como
o fato de estarmos unidos com Cristo tirou aquela impessoalidade, aquela frieza de apenas dizer alegria e nos aproxima, nos dá motivos, nos dá algo concreto para segurar com a mão. E nós somos assim, nós precisamos de coisas concretas para segurar na mão. Né? A gente diz assim, envelheci, tive que colocar óculos, deixa eu ver. A Sofia, a primeira coisa, quando eu cheguei em casa com óculos, pai, deixa eu ver. Aí ela pegou o óculos e colocou nela. O deixa eu ver dela, o meu, o teu, não é apenas, ficou bonito. Não, deixa eu ver. Pegou e colocou, né? Então, isso nos aproxima muito daquilo que Deus quer dizer. Vamos adiante? Sobre o conteúdo, né? Então, assim, como Deus nos salva, nós temos falado sobre isso nas últimas semanas em nossos estudos bíblicos, né? No capítulo 3, versículo 9, já diz assim, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então, assim, o conteúdo, o apóstolo Paulo falando da alegria, da união com Cristo, ele fala aqui também da forma como Deus nos salva. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, ou seja, é a graça, somente pela graça, não pelas obras, né? Não pelas obras, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito por Deus. E aí nós passamos a um outro ponto, que é que a vinda de Cristo, no capítulo 3, versículo 20, lemos, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então, sim, como cristãos, nós temos a tranquilidade espiritual de poder dizer, nós estamos aguardando a volta de Cristo. Sim, tranquilamente. Hoje, amanhã, no futuro, não sei. Nós estamos salvos. E isso nos tranquiliza o coração. Isso nos tranquiliza a consciência, a alma, o espírito, porque não depende mais de nós. Isso nos dá alegria, nos dá felicidade. De novo, eu volto um pouquinho para trás. Não é impessoal, não é frio, não dá margem à interpretação. É isso, é concreto, é firme, é seguro, me dá segurança, que é justamente o que a gente precisa. Nós queremos segurança. Nossos filhos, quando são pequenos, eles querem segurança. Eles estão aprendendo a andar de bicicleta, onde é que está o olho deles? O que eles falam? Você tira a rodinha da bicicleta do teu filho, da tua filha, né? E aí assim, você está segurando no banco atrás, né? No selim. Qual que é a frase que todas as crianças dizem? Pai, mas não me solta, tá? Ou seja, tá ali. Aí depois, quando eles aprendem a andar, pai, mas fica olhando para mim. Mãe, mas fica olhando para mim. Quantas vezes os nossos filhos, eles estão lá brincando, né? E de repente, mãe, olha aqui. Pai, olha isso. É o quê? Eles querem o olhar, a presença. Eles querem saber que você está ali concretamente. Então, quando Deus nos fala de que nós temos alegria, o apóstolo Paulo escreve, né? Que nós temos alegria. Ele nos diz que nós temos alegria com um motivo real e concreto. Por estarmos unidos com Cristo. É muito legal. A didática de Paulo, do apóstolo Paulo, lógico, gente, vocês sabem, nós sabemos, nós falamos isso aqui nos estudos bíblicos. A Bíblia foi escrita por mão de homens, inspirado por Deus, para o ensino, a educação, a correção, para a salvação do povo. Então é a sabedoria de Deus que está ali. Mas a didática de Paulo, que Paulo utiliza, é algo fantástico, né? Então nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente
o nosso Salvador Jesus Cristo, que virá de lá, ou seja, do céu. E o último ponto aqui sobre conteúdo ainda, o sofrer por Cristo. No capítulo 3, versículos 10 e 11, nós temos escrito assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Veja bem, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Concreto. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Foi por mim, foi por você que Jesus tomou o lugar na cruz. E eu agora, essa dor de consciência que todos nós carregamos, não tem como não ser assim, nós queremos tomar parte da cruz de Cristo, ou seja, estar com Ele no sofrimento, mas como diz aqui, para termos assim a certeza da ressurreição da morte para a vida. Esta certeza que Deus nos dá. Ok, pessoal? Então, isso aqui nós temos a parte do conteúdo. E nós temos ainda um ponto número 6, que é o tema central. Nós já falamos diversas vezes aqui. O tema central está em Filipenses 1:27. Tá? Filipenses 1:27, onde lemos assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Então, pessoal, o desejo do apóstolo Paulo, o tema central do livro de Filipenses, está expresso no capítulo 1, versículo 27. Deixa eu aumentar a letra aqui de novo, eu até coloquei em vermelho. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Esse é o grande desafio para nós hoje ainda no século 21. Viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Ah, pastor, mas nós somos pecadores. Sim, mas o viver o Evangelho de Cristo, e nos próximos estudos nós vamos esmiuçar isso bem, não é se preocupar com o pecado, em primeiro lugar. O viver o Evangelho de Cristo não é se preocupar em obedecer os mandamentos, em primeiro lugar. Mas é viver o Evangelho, ou seja, viver a certeza de que a cruz de Cristo foi por mim, por você, que a morte e ressurreição de Cristo foi por cada um de nós, e que estes méritos de Cristo conquistados na cruz, a salvação, o tetelestai de Cristo na cruz, o está consumado, ele é para mim e para você. Isso nos alivia, acalma o coração e nos dá a certeza de que, sim, mesmo pecadores, nós podemos viver tranquilos. Sim, mesmo desobedientes aos mandamentos, nós podemos ter a certeza de que em Cristo nós somos salvos. Isso é viver de acordo com o Evangelho de Cristo. A partir do Evangelho de Cristo, que é a justificação, nós vamos construir agora a nossa vida de santificação. Nós vamos estudar essa diferença entre, e isso é uma coisa da igreja luterana. Justificação é bíblico, está lá, mas quem separa isso e entende isso muito bem é a igreja luterana, né? Justificação, ato de Deus, ato jurídico de Deus, fora do ser humano, pelo qual Deus declara o homem justo, e santificação, que é a nossa vida de resposta a Deus pela justificação que Ele já declarou de todos nós. Mas isso é assunto para um dos nossos estudos bíblicos doutrinários nas próximas semanas. Ok, pessoal? Assim nós chegamos ao final do nosso estudo bíblico de hoje. Hoje foi o estudo de introdução ao livro de Filipenses. Então nós estudamos aqui a autoria, né? a data, local onde foi escrito, uma breve história,
a carta e seu propósito, né? E também conteúdo e tema central. Na próxima semana, continuando aqui no livro, né, no livreto do Igreja em Grupos, nós vamos estudar Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11, estudo do pastor Nivaldo Schneider, que fala: o pastor ora pelo povo de Deus, tá? Então esse é o nosso tema da terça-feira, semana que vem. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Antes de nós finalizarmos aqui, pessoal, e de irmos para o nosso momento de oração, eu quero lembrar o convite. Amanhã à noite, a partir das 20 horas, nós temos uma live, uma ao vivo, do cantor Carlos Magrão, que é um programa oficial da Igreja Nacional, da IELB Nacional, pelo aniversário da igreja, né? Amanhã, dia 24 de junho, a IELB completa 116 anos. Então, a partir das 8 da noite, no Facebook, vai ter um show ao vivo do Carlos Magrão cantando as músicas religiosas, gospel dele, tá ok? Eu vou colocar depois, amanhã, durante o dia, eu vou colocando nas redes sociais aqui também os links para que vocês possam acompanhar. Amanhã, quarta-feira, 20 horas. Quinta-feira, 20 horas, nós vamos ter o nosso estudo bíblico doutrinário aqui. Nós continuamos a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós queremos falar amanhã sobre sobre a pessoa de Cristo, né? Sobre os atributos de Cristo. Era essa palavra que estava me faltando, né? Sobre os atributos e a comunicação dos atributos de Cristo. É o nosso assunto para amanhã à noite, tá ok? Pessoal, rapidinho aqui ainda, então, alguns comentários que foram colocados, né? Então, o último aqui, isso, aqui entrou um. Olha só, o seu Carlos Otávio Schuch, diz ele: boa noite, pastor, e a todos os ouvintes. Trago abraço de toda a Diretoria Nacional de Leigos. Eu moro em Estância Velha, Rio Grande do Sul. Obrigado, Carlos Otávio. O Carlos Otávio era o presidente nacional dos Leigos da gestão anterior, agora ele faz parte da diretoria atual também. Então ele traz um abraço para todos nós da Diretoria Nacional dos Leigos. Grande abraço para vocês e também para toda a diretoria, Carlos. A Diretoria Nacional dos Leigos, que Deus acompanhe e abençoe vocês, né? A dona Wanda Keller diz boa noite. Vitor e Érica Sticker diz aqui, boa noite, bom estudo, saudades dessa que foi minha ex-comunidade, Cruz Alta. Né? Então, olha só que bacana, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Eu, infelizmente, não os conheço pessoalmente, não são do meu tempo como pastor aqui, mas que bom ver filhos da Trindade ouvindo o estudo aqui, né? Que legal. Hilário Scheniger, diz ele, boa noite, de linha Belmonte, Marechal Cândido Rondon, né? Sejam muito bem-vindos. Né? A Marlene Vent dizendo boa noite. O Ian Radamés Almeida Velho, muito bom, reverendo, fraterno abraço. Boa noite, Ian, também a Fernanda. O Ian é da nossa congregação vizinha aqui da Expectativa, né? A Ana Ellen dizendo boa noite também a toda a família, né? Pastor Ailton Miller dizendo boa noite, pastor Jair e irmãos na fé, também pastor Ailton na família, boa noite. A Marli Moras dizendo boa noite, né? O Alan Jacob respondendo aqui que eu falei que o São Paulo ganha do Corinthians, né? Ele respondeu difícil, né? O futebol é para isso, gente, é para brincar, só para brincar, nada mais do que isso, né? Matilde Neldo Anclam dizendo boa noite, tudo de bom para vocês. Inês Sampaio Dreves também dizendo boa noite. Roseli Opperman, boa noite. Dona Jurema Martins dizendo boa noite. A Randressa e o Aldair dizendo boa noite. Ô, Randressa, eu tenho que te puxar na orelha, você me deu o maior susto hoje de manhã, você e a minha esposa. Aquela historinha lá de estar grávida de gêmeos, eu já estava acreditando naquele negócio, depois que a minha esposa foi ver que aquilo lá era uma brincadeira, eu estava quase te ligando para dar os parabéns, viu? Essas brincadeiras de Facebook aí a gente cai, né? A Helga Becker também dizendo boa noite, né? Elzira Otto dizendo boa noite, deixa eu voltar aqui, isso. Lorraine Eggers dizendo que seria de nós se a salvação não fosse pela graça. De fato, Lorraine, estaríamos perdidos, né? Estaríamos perdidos. Valdemiro Polinari dizendo boa noite. Claudemir Andrade dizendo eu. Ângela Bertolo e a Aurora estão assistindo.
Joel Krasuski, né? Na pressa a gente acaba enrolando as palavras, né? Carlinhos Silva, lá de Foz do Iguaçu, também dizendo muito bom estudo, obrigado, Carlinhos, né? O Carlos Otávio Schupp dizendo amém. A Salete Kremer Kistmacher, lá de Cruz Machado, dizendo boa noite a todos vocês também. Aqui a Rosane Bruning de Andrade dizendo boa noite, foi um excelente estudo bíblico, obrigado, Rosane. Sempre é muito bom, né? Pessoal, nós queremos falar com Deus em oração e os pedidos que nós trazemos aqui, que vocês trouxeram, são os seguintes. Então, a Ideni Cesário, lá do Morumbi, ela agradece a Deus e também pede pela cunhada dela, Jacira, que está em tratamento de um câncer bem avançado, também pela Maria, que é tia do Aparecido, do marido dela. Então, a Maria, tia dela, faleceu hoje, essa madrugada, com o Covid-19, e pede oração, então, pelos enlutados, e principalmente também porque 2 filhos e 3 netos da Dona Maria, que faleceu, atestaram positivo. Então, a família, eles moram todos juntos no mesmo quintal, e a família, então, está com muitos que atestaram positivo, então, para o Covid-19, né? Também a Dona Zélia Hoffmann pediu oração, principalmente o cuidado das crianças nesse período do Covid-19, que Deus proteja e cuide das crianças nesse período de pandemia. Sei bem, Dona Zélia, o cuidado e a preocupação que a gente tem, né? Tem a Sofia pequena, a Cleide grávida, o Matias chegando aí no final de julho, começo de agosto, mais ou menos, né? Que quando nasce o pequeno, e tantas crianças, né, da congregação aqui que nasceram, né, 8 que nós temos que nasceram durante essa pandemia já, a gente se preocupa por demais, né, pessoal, desses nossos pequenos. O Alan, ele agradece, no último domingo, dia 21, foi aniversário dos filhos dele, dos gêmeos, né, do Mateus e do Natan. Fizeram 16 anos os dois já, né? Que Deus abençoe vocês dois, meus amigos. O Natan e o Mateus, pessoal, inclusive eu tenho que mandar os parabéns, né, para os dois, porque os últimos 2 cultos que a gente transmitiu ao vivo, foram eles que pilotaram lá o computador, a câmera, a transmissão, né? E ficou muito show de bola, ficou muito bom. Então, um obrigado e um parabéns, feliz aniversário também ao Mateus e ao Natan. Também um parabéns para o Cauã. A Daniele me mandou mensagem agora há pouco dizendo, pastor, dia 21, no domingo, foi aniversário de batismo do Cauã. Gente, esse é um momento especial. Isso é algo assim que há alguns anos eu já tenho falado aqui na paróquia. Nós precisamos lembrar de comemorar o dia do nosso batismo, o aniversário de batismo, porque é o dia que nós nascemos para o reino de Deus. Então ele é muito importante. Então, assim, vocês podem ver que aqui nas nossas orações, volta e meia as pessoas colocam, pastor, é meu aniversário de batismo. Gente, eu fico feliz demais quando vocês lembram disso, tá? Lembrem sempre também de incluir nas orações, né? A dona Sinilda Coutinho agradece pela saúde da família, pela saúde dos amigos e também pela saúde da família Trindade. Eu quero incluir aqui também um pedido especial e um agradecimento pela saúde da minha mãe, a dona Elenir. Na semana passada ela precisou fazer também, essa semana já, fazer exames médicos, precisou fazer uma punção de um material do pulmão, novamente formou líquido no pulmão, a gente sim se preocupa muito. Eu quero pedir a oração, pedir que vocês orem comigo pela saúde da minha mãe e também agradecer pelas orações que vocês têm feito pela saúde dela. Quase todo dia alguém pergunta da saúde dela, isso deixa assim, deixa a gente emocionado também pelo carinho que vocês têm com a minha mãe nesse momento, tá? Então nós também queremos orar por ela nesse momento especial, tá certo, gente? Né? Então vamos orar do jeito como vocês estão aí, nós juntamos nossas mãos, fechamos nossos olhos, reclinamos nossa cabeça e falamos com Deus. Santo e Triuno Deus, mais uma vez permitiste a cada um de nós estarmos juntos neste momento de estudo da Tua Palavra. Nós te somos gratos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que permites aos Teus filhos viverem sua vida neste mundo, em meio às tentações, em meio ao pecado, na certeza de que nós não estamos sozinhos nesta luta, porque pelo Evangelho de Cristo
nós temos a certeza de que já somos salvos, pela graça, pela tua graça, pela fé que nos deste de presente. Conduza sempre nossos passos e nosso caminho. Recebe os nossos agradecimentos pelos aniversariantes, tanto de nascimento como de batismo, que foram lembrados aqui. Também pela saúde daqueles que estavam enfermos, nós te agradecemos. Pelos resultados que vieram, pedimos também ao Pai, que continues abençoando cada um daqueles que foram aqui lembrados, na sua saúde, no tratamento, no enlutamento. Ó Pai, quando lágrimas são derramadas a partir da notícia do falecimento de pessoas queridas, familiares, amigos, nós nos doemos e nos condoemos com cada um deles. Temos orado constantemente aqui em nossos estudos e também cultos que são transmitidos online, por essa pandemia do Covid-19. Também pela epidemia da dengue, pela epidemia de câncer, de tantas doenças que nós poderíamos citar aqui. Olha, ó Pai eterno, por cada um destes doentes, conduza a vida deles. Protege também, ó Pai, nós te pedimos. Todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos aqueles que trabalham na linha de frente, na luta contra o Covid-19. Protege a eles e suas famílias, que possam sempre estar no gozo pleno das suas faculdades mentais, espirituais, para que possam, assim, resistir nesse momento de tão grande luta e pressão. Não temos como mensurar o que aqueles que na linha de frente sofrem, sentem e veem, dia após dia, nos hospitais, nos leitos de UTI, lutando contra esta doença que aflige a humanidade. Oramos com eles e por eles, por cada um destes que estão nos assistindo aqui, ó Pai, neste momento ao vivo, ou dos que nos assistem depois nas gravações. Nós por eles oramos, em Teu nome. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê em Cristo Jesus a sua paz. Amém. Gente, assim nós chegamos ao final do nosso estudo na noite de hoje. Gratos nós somos pela presença de cada um de vocês, que Deus sempre possa abençoá-los em todos os momentos. Ainda para finalizar, para ser justo com todos, né? Então, aqueles que ainda mandaram mensagem agora, a Marisete Carmo Almaral Albani, ou Albani, não sei como é que pronuncia, né? O nosso boa noite. A dona Helga Becker, olá, abraços para sua mãe, somos amigas desde criança. De fato, dona Helga, né? Obrigado pelo carinho também. A dona Gisela Hoffmann dizendo boa noite, a Denilda Cesário dizendo boa noite, a Andressa dizendo boa noite, a Elisandra também dizendo amém, a Edeni amém e o Carlinhos Silva amém. São esses os comentários, só eu acho que eu não esqueci de ninguém aqui, e se por acaso eu pulei, pessoal, é aquela coisa, né? Eu estou olhando para a câmera, estou olhando para a tela do computador que está logo abaixo, estou olhando para o celular aqui do lado e para outra tela de projeção onde o estudo está projetado aqui do lado. Então, às vezes, são 4 locais que a gente precisa olhar, né? E acaba se passando de alguém. Mas não é por que a gente quer, às vezes é porque a gente não dá conta de tudo, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Até quinta-feira no nosso estudo bíblico doutrinário aqui. Uma boa noite. Tenham todos a bênção de Deus na vida de vocês.